Boa noite a todos. Hoje vamos conversar com vocês sobre consciência existencial. Esse é um tema que vem sendo passado pelo plano espiritual bem recentemente, que exige, de certa maneira, a gente ter uma mudança de leitura da vida. A gente sabe no decorrer da história que todas as religiões, elas, de certa forma, levaram o ser humano a ter uma ligação maior com Deus ou com uma força divina. Não tem como tirar esse... É o da televisão, o volume. Desculpa, pessoal. Então, passaram-se 2023 anos da época de Jesus, mais de 4.000 anos da história da humanidade. Dizem, alguns estudiosos e principalmente escritos que é encontrado que o mundo está sendo habitado há 25 milhões de anos. E tudo isso trouxe nós, que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna de novo, em processos diferentes, uma hora mulher, uma hora homem, uma hora com uma situação social, depois com outra. Então, tudo isso foi ocorrendo o tempo inteiro no decorrer da evolução da humanidade. Ajudou? Sim. Mas, de certa forma, ainda hoje, todos nós, e pela construção que a gente tem familiar, social e religiosa, a gente fica muito dependente de uma situação que venha do além. Então é sempre Deus, é lógico, a gente sabe tudo isso, é o plano espiritual, é as entidades, é aquela determinada religião, aquela determinada igreja, tudo a gente se foca dentro de um parâmetro e de um segmento para ter um norte de como que vai ser a nossa evolução. E, seguindo a Igreja Católica, a gente indo um dia para o paraíso. Só que o plano de fundo de tudo isso chama-se consciência, que é o que hoje está vindo muito do plano espiritual, em termos de mensagem, livros muito mais atualizados em termos de conteúdo, que fala isso. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, também, em algumas perguntas, os espíritos deixam claro que sem uma consciência mais ampla, a gente não consegue dar esse salto de melhora como espírito eterno. Então, quando eu disse para vocês, consciência existencial, ou seja, como que eu começo a olhar para a vida? Nós aqui, todos nós, estamos aqui porque a gente acredita, a gente tem uma fé em Deus e tem uma fé que existe um plano maior além de nós, que nos ajuda o tempo todo. E isso é pura verdade. E eu? Como que eu faço para que eu dou o primeiro passo? Então, tudo isso, se a gente começar a pensar e fizer uma análise, esse processo, ele é um processo filosófico para a gente começar a entender qual é a minha função dentro dessa história de reencarnação e dentro dessa história de planeta. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu posso fazer? O que eu posso multiplicar? O que eu posso ajudar? E como que eu posso melhorar com tudo isso? Uma entidade num trabalho mediúnico disse para nós aqui, que é o Júlio, que eu trabalho com ele, falou o quê? As entidades, ou plano espiritual, ele só pode te ajudar se você der o primeiro passo. E os grupos negativos, que chamam de obsessão ou coisa desse tipo, ele também só te pega se você dá o primeiro passo. Com isso, você começa a refletir. Espera um pouco. Então, esse processo, ele está em mim. Com isso, você começa a pensar, eu não sou mais vítima, eu sou um fato gerador de qualquer lado desse processo. Por quê?
Porque quando a gente faz uma análise e percebe que quando você muda, quando você se conscientiza de uma situação, você muda o jogo. Quem já não passou por isso? Né? E muitas vezes na vida, a gente chega a essa conclusão. Quem já passou por isso? Sofre, apanha, é uma situação pesada. Quando você fala, chega, eu não quero mais isso para mim, a situação muda. Já passaram por isso ou não? Né? Então aí a gente tem que começar a analisar. E com isso, não dá mais para a era que a gente vive hoje, viver pensando pequeno. Não dá mais para viver em historinha, né, religiosa, do que tudo te provém. Tudo já está aqui na nossa mão. Né? Tudo já está à disposição. As entidades falam direto aqui. Tudo está pronto para que você tome a sua decisão. Com isso, o que acontece? Você fala, peraí, é o livre-arbítrio. Vários livros espíritas, várias literaturas nesse sentido falam, né? A maior lei cósmica é o livre-arbítrio. Nós decidimos pelo nosso caminho. Aí a gente pensa, pô, mas olha a situação que eu estou. Nada funciona. Nada prospera para mim. Parece que eu sou o cara mais azarado do universo. Aí volta para dentro de novo. Como que eu estou lendo essa situação? Qual é a leitura que eu faço dos fatos da minha vida? Se isso está ruim, se isso não serve, se isso me prejudicou, o que eu faço e como que eu começo a ler essa situação para eu sair desse vale que eu me coloquei e que eu não admito que me coloquei? Então, não dá mais para ficar pensando pequenininho. Né? Aqui no Salve, é uma casa que eu deveria ter implantado isso ainda, mas a gente não teve tempo. Nós vamos implantar aqui uma escola de transformação interior. É pegar todo esse ensinamento de Jesus, que é maravilhoso, que é que nem aquele autor Augusto Cury disse, Jesus foi o maior programador neurolinguístico da história da humanidade. Porque ele faz com que você pensa. Se você pegar todas as escrituras, segue o que eu estou falando agora. Quando Jesus curava um doente, o que ele falava? O doente falava, meu Deus, o Senhor me curou. Quem te curou foi a tua fé. Né? Aquela passagem que ele está na beira do rio, e tem um doente largado lá, que não consegue nem andar, ele passa e fala, pegue a sua maca, a sua cama e ande. O que ele fala para Maria de Madalena, né, que é a Maria de Magdala, na hora que queriam apedrejar ela, vocês sabem dessa passagem? Ele fala e diz, siga e não olhe para trás. Então você percebe que nas pequenas escrituras, pequenas passagens, o tempo inteiro está sendo colocado, a decisão está na tua mão. Mas por que não decidimos? Porque a gente tem o velho costume, a criação foi feita assim, de que nós somos vítimas dos processos. Essa semana, eu estava lendo um material sobre tudo isso, eu achei muito interessante que aquele espírito da Joana de Ângeles, que escreve os livros do Divaldo Franco, ela tem uma série de 16 livros chamado Série Psicologia da Alma, maravilhoso. Ela fala assim, o mal em você não é o mal que você recebe dos outros, é o mal que você faz para os outros. Porque o mal do outro, ele só faz mal se você permite. Aí entra de novo o processo da decisão que vem de mim. É fácil analisar isso dos outros, vamos dizer, né? Quem não tem alguém da família
conhecido, amigo, que a mesma história que ele contava há 20 anos atrás, daquela coisa que acabou com a vida dele, ele continua contando ainda. Na mesma intensidade energética. Né? Você não sabe o que ele me fez. É isso. Mas ele não consegue fazer a leitura do que eu fiz para sair daquela situação. Né? Como que eu driblo tudo isso? A gente está num mundo hoje extremamente tecnológico. Né? Você sentado aqui, você fala com seu filho no Japão em questão de segundos. Né? Você aqui pelo teu celular, você entra em qualquer museu da Terra e analisa as obras. Olha isso. Né? Se fazem cirurgias via internet, controlando o robô. Né? Você atravessa o continente em horas e o espírito do Ramatiz, já viu falar, não? Ele diz, enxergamos um palmo dentro de nós mesmos. Então, esse momento planetário é o momento de a gente começar a olhar para nós, a gente mudar o nosso jogo, não somos vítimas, a gente está no lugar, na hora, na família, no país, onde for, na hora certa. Porque Jesus disse que não cai uma folha sem o Pai saber. Então a gente tem que passar de ser criancinha, né, chorona, e passar a ser pessoas que agem primeiro comigo mesmo. Se todos aqui fizeram uma análise da própria vida, a gente é ativo ou passivo? Tudo te abala. Tudo te fere. Vocês sabiam que essa reencarnação, nesse momento aqui do planeta Terra, ele é uma reencarnação que vem trabalhar o emocional das pessoas? A gente trabalha nessa reencarnação o emocional. Isso passado pelo André Luiz, que escrevia lá com o Chico. Né? Vocês têm dúvida disso ou não? Né? Eu chego meu amigo Jairo aqui, eu encontro com ele aqui, dou um abraço, Jairo, tal, ele sorri. Pô, José Antônio, não sei o quê. Aí o Jairo chega, me vê, eu olho com cara feia, ele fala, boa noite. Eu falo, boa noite por quê? Aquelas conversas de elevador, né? Aí o Jairo já se altera. Pô, não devia falar isso comigo. Não é assim? É na casa, é no lar, na rua, é em todo lugar. A gente é emocional o tempo todo. Você chega aqui, toma um passo, a entidade fala com você, você vai lá, fica deitadinho de quarta-feira, recebe aquele... Você sai, as pessoas falam, não, estou tão leve, estou tranquilo. Né? Trabalhou o emocional da pessoa. As entidades falam, os guias, eles ficam o tempo inteiro gritando na nossa orelha, para de fazer isso. O que a gente faz? Não ouve. Porque o orgulho, né? Essa coisa de ser reativo. Quem não é reativo aqui? Qualquer coisa já dispara. Só um parênteses, tem um estudo hindu de mais de 5 mil anos que fala o seguinte, os caras eram demais, né? Cada nervoso que você passa, cada ansiedade, essa coisa que desequilibra, que dá aquele ódio, aquela coisa, você cria uma energia que ela fica 48 a 72 horas para sair do teu corpo. Né? Que a espiritualidade fala, tua aura está escura. Você se sente mal. Qual a primeira dor que dá quando você fica nervoso? O estômago. O chakra principal de entrada de energia. Né? A gente faz isso. E isso é a falta de consciência existencial. Então, o exercício que nós temos que fazer é, primeiro, de gratidão. Né? O Júlio aqui fala direto isso, e a Joana de Anjos tem um livro da série Psicologia, um deles, depois eu vou me lembrar o nome, ele só fala de gratidão. Você agradece
o que você é? Para pensar. Olha a máquina que foi dada para nós para poder desenvolver a consciência do espírito. O que é o corpo? O corpo é uma instituição, vamos dizer assim, onde a alma se conecta ao corpo para você desenvolver as suas emoções, a sua consciência, dentro de um período curto, chamado vida, para desenvolver isso aqui. É isso. Depois vou dar umas palestras aqui, explicando o processo de reencarnação, como que é feito. É uma coisa fantástica isso. Pega o livro do Chico Xavier, chamado Evolução em Dois Mundos. Ou Os Mensageiros. Quem já leu isso? Ele explica todo o processo da reencarnação. A gente reencarna, a gente fica criança, adolescente, adulto e se estraga. A gente não consegue deixar de comer uma pizza gordurosa tendo colesterol alto. Que o médico falou que você não pode. Você imagina o resto que a gente faz. Né? Eu tive uma passagem, eu fui presidente de uma outra casa espírita, antes de fundar o Salve, que era muito grande. E tinha uma trabalhadora lá, muito 10, super zen, calma. Ela deu uma aula lá, nossa, temos que fazer meditação, tal, legal. Na hora de ir embora às 10 horas da noite, um cara parou o carro atrás do carro dela. Essa mulher virou um capeta em cima do outro. Né? Aí eu fiquei olhando e falei, e o outro foi lá, tirou o carro e foi embora. E ela com aquele veneno. Quem foi a prejudicada? Isso é um processo já de consciência. Processo de consciência é, cada um tem o seu grau, o seu momento, a sua história de evolução. E a gente se preocupa muito mais do que o outro está fazendo, do que olhar para dentro do meu eu interior. E eu me afeto o tempo todo pelo fator externo. Tem que se preocupar com o fator interno. Né? O que eu estou fazendo comigo nesse sentido? Então, a consciência existencial é começar a abrir. Eu preciso entender como eu funciono. É o primeiro passo. Né? O que eu trago dentro do meu comportamento e da minha leitura de vida em relação aos fatos? Trago a minha história espiritual, eu trago o que minha família me passou, e eu trago o que a sociedade me passou. E tudo isso se mistura e cai no que somos hoje. Só para vocês verem, quando uma criança nasce de 0 a 7 anos, tem uma... Ela segue muito o que a família mostra, né? O que a família coloca, do que ela participa. Então, ela cria uma personalidade, ela tem a personalidade dela, mas ela não está 100% ainda acoplada no corpo. Dos 14 e 17, a criança começa a mudar, não muda? Começa a ficar já autoritário, ele já quer, né? Já começa a colocar para fora aquilo que ele é. Isso já começa o espírito a se manifestar. Aí soma dos 7 aos 14 o que a família passou, mais o que a sociedade começa a passar. E aí começa um conflito adolescente. Dos 14 ao 21, tem a liberdade de ação. Aí ela vai sentir o gosto do que é a sociedade. Se não está muito bem estruturada, se perde. É o que a gente mais vê. Né? Se vê muito isso daí. E aí ela entra num conflito e depois acerta. Né? Então, quando a gente nasce, recebe essas 3 malas. Papai, mamãe, família, ou quem cuida, depois o comércio da sociedade e depois a liberdade em relação a ela. Isso tudo faz com que a gente se atrapalhe. Normal, faz parte do processo evolutivo. Mas chega uma hora que a gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Todo mundo aqui que tem uma situação ruim, ou um relacionamento ruim, entre nós,
você não sabe que aquilo já está com problema? Você já não sacou que aquilo não funciona? Ou um emprego que você já percebeu que aquilo não funciona? Ou você é dono de alguma coisa, já viu que não está indo mais? O que a gente faz? Por que insiste? Insegurança. E fala que tem fé. Né? 2. Eu vou abrir mão daquilo que eu vendi para mim mesmo? Né? Que mais? E o orgulho, que é o mal de todo o processo emocional. Né? Então, tudo isso que eu estou colocando, eu estou jogando aqui para a gente pensar, tudo isso vai compondo esse meu eu interior. Tem um livro do Vanderlei de Oliveira, escrito pela irmã Dufour, que é aquele espírito que escreveu alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, isso aí é muito legal, irmã Dufour. A reforma interior, essa conscientização interior, ela funciona assim. Eu chamo você e falo, você é engenheira? Você fala, sou. Eu preciso reformar minha casa. Você fala, legal. Ó, minha casa, aquela do outro lado da rua, quanto que eu vou gastar para reformar ela? Aí você me responde, eu só posso saber se eu entrar dentro dela. É o que a gente faz. Né? A gente não entra dentro da gente. A gente espera que a entidade venha e fala, você vem aqui, você vai tomar um banho de sal grosso, que esse mala que está com você, ele vai embora. Né? Vai? Não vai. E o que faz o teu inconsciente? Eu vou ficar aqui. Por quê? Porque é melhor eu ter isso do que nada. Aí tudo entra num outro processo de falta de conscientização. A maioria das coisas que a gente faz, ela tem um ganho secundário dentro do processo. Né? Eu prefiro passar mal, não evoluir, não crescer, não mudar minha vida, do que eu correr o risco. A gente não faz isso? Né? E assim continua. Aí quando você toma aquela decisão, por mais dura que seja, você vai, banca aquilo. Já viu dar errado? Não dá. Não dá errado. Né? A gente, que nem o Ramatiz diz, a gente não aprende nesse processo de consciência existencial sentir o seu próprio coração. A gente terceiriza tudo. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, eu falei para ele, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos, arrumei emprego numa empresa, cheguei em casa, minha mãe, olha lá, hein? Você não vai perder esse emprego. Pô, mas o cara tá me esmagando lá. Passa o tempo, você fala, peraí, eu não preciso me sujeitar. Eu posso ter algo melhor. Não é isso, Ricardo? Eu posso dar virada. Pode ver, todo o processo que a gente passou mal, que a gente se lascou, foi porque não tomamos uma decisão em relação ao processo. Você pode vir aqui no Salve, tomar passe, a entidade te pôr de ponta cabeça, fazer o que você quiser. Se você não tomar a decisão dessa tua consciência, você não resolve. Você continua travado dentro do processo. Então a consciência, ela começa a abrir, você começa a analisar isso, ela abre para um monte de coisas. Um monte de situações, um monte de perspectivas que a gente fica cego. Porque nós ficamos viciados em processos repetitivos. Isso é tão sério que parece brincadeira, mas as pessoas falam no geral. Como que você está? Estou bem, mas não sei até quando. Logo vem uma bomba para cima de mim. Né? Você já está chamando. Emmanuel, sabe o Emmanuel que escreveu os livros do Chico? Ele sempre fala, que a gente fala direto isso aqui no Salmo.
Ele fala, o mundo aí fora é o que você é por dentro. Dá para admitir isso ou não? Isso é duro, hein? O mundo aí fora é o que você é por dentro. Você recebe aquilo que você doa. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela fala que o planeta Terra funciona que nem uma internet. Em volta da Terra tem uma energia que circula. E ela é alimentada por todas as mentes. Tudo que você emite, você recebe igual. Aí vem Jesus e diz, quanto você mais tem, mais será dado. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais você gera, mais você recebe. Então somos vítimas, somos coitadinhos, né? Somos nenenzinho nesse processo de vida. Olha o que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui agora e está para estourar uma terceira guerra. E aí? Aqui no Brasil, do outro lado, eu vou ficar embaixo da cama ou eu vou ver o que eu posso fazer para viver dentro dessa nova situação? Já estou aqui. Né? E nós estamos pisando no mesmo chão que aquele pessoal lá está pisando, não é? Olha o que está acontecendo. Olha a ignorância que chegou à humanidade depois de tanto estudo religioso, seja qual for. Se é islâmico, se é hindu, se é espírita, se é católico. Onde é que está nós nisso? Onde é que está nós no processo tecnológico que tanto tem? A gente tem que começar a pensar. Os mais jovens aqui têm que começar a analisar o que vai ser da minha vida. Quem sou eu nesse processo? E os mais velhos também, porque a gente sempre tem tempo para tudo. Né? Vocês percebam, isso é tão grave de travar a consciência de um espírito encarnado. Não estou criticando religião nenhuma. A igreja rezava a missa em latim até há pouco tempo aí. Para quê? Não adianta também, aqui no Salve, a gente escolhe muito bem as pessoas que dão palestra, porque não adianta também trazer palestrante que ficar, porque Jesus, você tem que ser bonzinho. Né? Isso aí tudo a gente sabe. Agora, como? Como que eu chego nessa plenitude interior? Somente quando eu me conhecer. Né? Se nós não trabalharmos esse processo de se conhecer, de largar para fora, para longe, tudo que eu passei e olhar para frente, eu não vou melhorar. A gente tem que fazer a roda virar. Sabe o aconchego, né? Que tem aqui? Na casa eu trabalhava também tinha igual. Aí a pessoa passa, vem conversar, tal, a gente explica a casa, aí começa a falar, sabe? Eu estou sofrendo, você não sabe o que fizeram comigo, e a tragédia. Né? Legal, vamos tentar. E onde é que está ele hoje? Geralmente é marido, né? Marido. Ah, ele morreu há 18 anos. Ele até nasceu de novo. E a pessoa continua naquela mesma situação. Sabe quem é essa pessoa quando desencarna? Aquele que o Espiritismo chama de obsessor. Que ele vai atrás daquilo que ele continua mentalizando naquela situação. Não é? Você pode chegar na sua casa hoje, sentar no sofá, ver televisão, e sua mente continua 20 anos atrás. A sua mente continua naquela discussão que você teve hoje com uma pessoa no serviço. Para quê? Né? Então, a reformulação hoje tem que ser geral em termos de consciência. Não dá mais para viver no mesmo modo que nós vivemos até hoje. Né? Na época de criança, sentava todo mundo no mesmo horário para jantar e para almoçar.
E se não sentasse, meu Deus. Né? Depois, foi passando os anos, todos os sofás das casas eram virados para a televisão. Hoje, todas as pessoas da casa estão com dor na coluna olhando para o celular, vendo mentira, felicidades que não existem. E é uma tecnologia fantástica, maravilhosa. Que o filho, para falar com o pai, ele manda uma mensagem, ele está no quarto, o pai na sala. Entendeu? Começa a analisar o que está acontecendo. Daqui a pouco não abraça mais, daqui a pouco não se beija mais, né? Daqui a pouco se casa virtualmente, não é? E tem relacionamento por vídeo. Como que é isso aí? É um processo evolutivo dentro de uma sociedade, tecnologia, tudo isso. Mas para que isso dentro de mim? Vamos imaginar o seguinte agora. Cai todos os satélites, todo mundo aqui sem internet. Alguém tem dinheiro para comprar um pãozinho na padaria, na carteira aqui ou não? Eu estou com uma fome, você compra um pãozinho lá para mim? Um café com leite? Você fala, eu não tenho, porque minha wallet, né? A minha carteira está no celular. Já pensou nisso ou não? Isso pode acontecer a qualquer momento. Vocês sabem que a NASA já detectou, o Sol está jogando raios cada vez maiores, as línguas de fogo. A hora que atingir o satélite, acabou. Né? Acabou. Um caminhão que passa na rua, arranca os fios aí, acabou a internet aqui. 5G. E se não tiver mais espectro para isso? Como que fica? Tem dinheiro aí, Ricardo? Tá bom. Então é isso aí. Eu estou brincando, mas já pensou nisso ou não? Não é? Você imagina isso? Você não tem caixa eletrônico, você não tem o cartão de débito, de crédito, o celular que você passa lá em cima da maquininha. Olha quem está chegando. Você consegue ficar um dia sem olhar a vida dos outros na internet? Cada vez que isso acontece, você está deixando de prestar atenção quem é você. Não, mas eu vou no salve, eu vou lá na... Né? Vocês pegam, de novo, não tenho nada contra a religião, acho que todas são. Vocês pegam as grandes igrejas que têm contingente enorme de pessoas, a maioria vai pedir. Aí aquele processo todo, o cara começa a frequentar, ele começa a melhorar a vida dele, porque ele começa a se comportar de maneira diferente. Muitos deixam de beber, muitos deixam de se drogar, muitos acabam tratando melhor a família. Tem todo um funcionamento adequado para aquilo. Aí a vida melhora. E ele não consegue atribuir que, além da ajuda que ele recebeu da instituição, o que melhorou foi o comportamento dele de vida. O que a gente pode fazer aqui? Só um parênteses. O que é o passe que vocês tomam aqui? Passe é um processo científico, somado ao espiritual. Você vem detonado, carregado, deita aí. Cada maca tem de 15 a 20 entidades trabalhando com médiuns, que é evidente ver isso. Vai lá, te limpa, tal. O que ele está fazendo? Ele está tirando essa energia de 40 a 72 horas que você se impregnou. Né? Essa energia, vocês procuram, depois vocês vão ver. Chama imperil. Detona o fígado, detona o coração. Detona... Tirou. Sai daqui, chega em casa, né? De novo, volta aos mesmos comportamentos. As mesmas atitudes mentais. Alguém aqui tem pensamento repetitivo, não? Constante? Se você é um obsessor, as pessoas da sua casa, filho, mãe, namorado, seja quem for, você sabe como atormentar ele? Direitinho. Fala a verdade.
A gente não sabe o ponto fraco dos outros. Você não sabe... Vamos falar o seguinte. Mãe. Você se lembra como a gente atormentava a mãe quando a gente queria? Fala mesmo. Porque você sabe o ponto fraco. O que é o obsessor? É um que nem nós, que sabe que é o ponto fraco. E ele espera o seu primeiro passo. Né? Voltando no passe aqui. Ele serve para te dar oxigênio para você poder pensar. Oxigênio para poder pensar. Porque a gente fica tão carregado de tudo isso, de falta de consciência existencial, de consciência de existência, que a gente acaba desfocando de tudo isso. Tem, de alguma forma, mudar a forma de ler a vida. E sabe o que é o mais gostoso de tudo isso? É que cada dia a gente pode ser diferente. Cada dia a gente pode ter uma novidade mental. Cada dia pode ter uma oportunidade melhor na vida. Porque vocês podem ter certeza, tudo que a gente precisa está aí. Somos nós que não conseguimos abraçar essas situações. Devido a tudo isso. A próxima palestra que eu vou dar sobre orgulho aqui. Vou distribuir um texto para vocês e a gente vai estudar junto isso. Você vai ver que por trás de tudo isso é o orgulho. Por isso que foi perguntado no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o maior de todos os males? E Jesus respondeu, é o orgulho. Ele é o pai de tudo isso. Mas qual o orgulho que a gente aprendeu? Quer ser orgulhoso? Não é isso aí. O orgulho é uma colocação emocional. É uma situação que eu me coloco. Por que as pessoas que têm mais sucesso na vida, financeiro, relacionamento, são pessoas despachadas? São pessoas que têm velocidade mental. E não se prendem. É fácil ver isso. Aqui tem vários companheiros. Vem dar uma palestra lá no Salve para mim. Eu não. Mas você tem tanto conhecimento. Tremendo estudioso. Vem falar lá para 100 pessoas. Eu não consigo. O que é isso? Ele não consegue ou ele é orgulhoso? Para pensar. Tomada de decisão. Voltando. Muitas vezes não toma por causa do orgulho. O que vão falar? E se não der certo? E se eu sair desse conforto que eu estou? Então continua se lascando pelo seu próprio orgulho. Presta atenção no que as entidades falam para nós. As entidades não dão solução nenhuma. Ele sempre, de um outro jeito, ele fala, vai lá e faz. Vai lá e resolve. Vai lá e corre atrás. Larga desse lixo mental que a gente tem. Um outro exemplo, falei lixo mental, me lembrei de um. Você está super bem, Aí a pessoa vem falar comigo, principalmente parente. Ele conta aquela tragédia, aquele problema, aquela briga. Ele vai embora. Ele vai embora super bem. Leve, solto. Desvaziei meu lixo. E jogou aonde? No meu colo. Se eu aceitar. Sabe quem faz muito isso com a gente? Filho. Filho moço. Ele tem um problema, ele vem. Aí você vai embora, você fica, meu Deus. Mãe, então, Olha, coitado. Aí você olha pela janela e está lá. Dirigindo, dançando. E você todo preocupado. Isso é uma outra também falta de consciência. Chama e fala, vem cá, você está com esse problema? Tal. Vem cá, como você vai resolver isso aí? Eu não posso.
Vou te orientar. Entendeu? Resolve. Vai para cima. É isso, pessoal. A consciência existencial é a análise, primeiro, de como que eu sou. Essa é a mais dolorida. Essa é o que mais pesa dentro da gente. A reforma interior, ou fazer a obra de reforma da minha casa, é o processo dolorido. Porque você tem que reconhecer as mudanças que você tem que fazer dentro de ti mesmo. Essa dói. Quantos anos você se auto-enganou? Tem um livro chamado Autossabotagem. Você lê aquilo, você fala, o que eu fiz até hoje? Né? O que eu fiz comigo até hoje? Que preconceito que eu tinha sobre a minha própria pessoa? Um exemplo. Trabalha 20 anos, 30 anos numa empresa e manda embora. Entra numa depressão lascada. Já viram isso? O mundo acabou. Acabou. Né? Se a reencarnação é um processo, o que é o emprego? E ainda saiu com dinheiro, hein? Com bônus, com tudo isso. Mas entra numa crise. Outros nem olham para trás. Pegar esse dinheiro e fazer uma viagem, daqui um mês eu volto e procuro emprego. Quem arruma emprego primeiro? Aquele que está relaxado. Não é isso? Né? Quem se põe no cárcere das emoções somos nós mesmos. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder de tomar decisão sobre como devemos andar por essa reencarnação. Não importa a situação econômica, não importa o grau de cultura, não importa nada disso. É como eu me coloco dentro dessa situação. Uma casa dessa aqui, a gente atende 1.200, 1.300 pessoas por mês. De quarta-feira os trabalhos de cura espiritual, tem relatos aí que vocês nem imaginam, né? Resultados positivos das pessoas. Graças ao Pai, graças a tudo isso. Agora a continuidade tem que ser de cada um. Vocês vindo aqui, tomando passe e tal. Estou com depressão, vim aqui, melhorei. E agora? E agora? Se eu fechar o salve amanhã? Né? Que nem está no Evangelho, né? Novo Testamento. Fora da igreja não há salvação. Manipulado, fora da caridade não há salvação. E da caridade começa com quem primeiro? Com a gente mesmo. Né? Você vê o salve aqui? O salve, na verdade, tem uns 15 anos. Mas aqui, há 5 anos, né, Dani? Então, ninguém acreditava do nosso grupo que um dia a gente ia ter isso aqui. Eu era presidente de uma casa espírita enorme, enorme. Fazia parte de grupos, um monte de coisa. E aquilo não faltava mais alguma coisa. Né? Era muito ensinamento, legal, maravilhoso. Mas faltava alguma coisa. Juntamos um grupo de pessoas, todos bem estudados na área espírita, e começamos a nos reunir. Começou a vir as entidades e falou, vocês vão ter uma casa grande ainda, nós vamos fazer muita coisa. Não é? Se a gente não tivesse acreditado, hoje ele não estaria olhando para vocês aqui. Não estou dando como exemplo pessoal, estou dando como uma situação. As meninas aqui começaram um trabalho de ajudar crianças que têm dependências mentais, físicas, elas são especializadas nisso, e ao mesmo tempo trata da criança e ajuda a família.
Porque muitas pessoas que têm essas crianças geralmente têm condição de trabalhar. Né? Tem aquela verba do governo que é GLOS, né? LOAS. É pequeno. Elas estão fazendo mesmo, estão começando a fazer aqui. Eu falei para ela, se prepara. Começa com 1, 2, 3, 4. Quando você vai ver, isso vai estar aqui lotado. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o universo conspira para quem quer fazer. A vida te empurra para frente o tempo todo. Presta atenção nisso. Alguma vez você ficou na mão? Mesmo que perdeu emprego, ficou doente, aquelas loucuras toda da vida. Ficou na mão? Não ficou. Você está aqui hoje. Tem que pensar assim. E fazer isso acontecer. Não importa a idade. Nós temos aqui a Darcy com 84 anos, trabalhando na Conchego, sabe aquela bonita de cabelo branco? Parece que tem algodão na cabeça. Né? Ela trabalhou com o Chico. 84 anos. Sabe onde é que ela mora? No Campo Belo, do lado do aeroporto. Ela vem aqui. Você conversa com ela de física quântica, astrologia, ela estuda italiano. Estuda italiano. Faz mapa astral. Faz reiki. Teve uma doença gravíssima, sumiu, se curou. Porque ela dizia, isso aqui não me pertence. Eu sou maior que isso. Olha o exemplo. Já conversaram com ela ou não? Entendeu? Um doce. E você viu o estilo? Toda arrumada. Né? Você vai na casa dela, ela é minha tia. Você vai na casa dela, você nunca vê ela mal vestida. Ou com roupa de casa. Né, Dani? Toda. Conversa com ela sobre qualquer assunto. Assunto moderno. Sexual. Seja o que for. Aí, ó. Que coisa mais legal que isso? Ela entra aqui, vai no congá, agradece. Falei, pera, agora você vai embora como aqui hoje? Ah, me vira. Né, Jair? Você conhece. O marido desencarnou há pouco tempo, enterrou, tal, fez aquilo tudo, né? Acabou, tocar a vida. Mandou pintar a casa, tal. É isso. Entendeu? Consciência existencial é isso. Para de mimimi, né? Choradeira e roda. A única certeza que a gente sabe é que a gente vai desencarnar. E a única certeza que a gente tem é que a gente não é daqui. Isso está claro em qualquer escritura. Então agora é fazer acontecer. Né? E prestar atenção no que o universo te mostra. Se está apertando, é uma exigência para que você mude. Toda situação que aperta, se você vai para cima e resolve, ela sobe rápido. Vem outra, hein? Se prepara que vem outra. Mas aquela já passou. Né? E, quando fizer isso, quando começar a olhar para dentro de si, quando começar a sentir quem eu sou nesse processo, você vai ver a potencialidade que você adquire. As portas se abrem. Por que as portas se abrem? Porque onde é que está a justiça de Deus? Né? No Evangelho, pede e obtereis. Bate a porta e ela te abre. Bate na janela e ela abre. Quer dizer, tem alguma coisa que te impede além de eu mesmo? Não tem. Né? Tem meu amigo aqui que vem sempre aqui. Eu falo sempre com ele, não sei o nome dele. Ele chega e fala, como que você está? Cada dia melhor. E passou por uns perrengues aí. Não é? É isso aí. Cada dia melhor. A gente que trabalha nessa linha aqui com as entidades e tal, tem os cambones, que é aqueles que ficam do lado das entidades. Aqui no Salve, quase é bem pouco isso. Eu fiz durante 7 anos
além de ser presidente de uma casa espírita kardecista, eu fiz 7 anos de treinamento na Umbanda para aprender como funcionava. E fiquei lá vendo tal. As pessoas chegavam para a entidade e diziam: vem do meu carro ou não? Estou falando sério. Será que ele volta? Será que ela volta? Será que ele vai melhorar? Vocês acreditam que as entidades vão ter resposta para isso? Pode trazer o problema e falar: me dá uma orientação, uma luz, me ajuda a me fortalecer, né? Se aquela pessoa realmente for para mim, tomara que volte. Se não for, tá? Né? Uma vez eu estava do lado de uma entidade e a mulher chorando. Ele fez isso, ele fez aquilo. Esse cara acabou de falar, você se livrou, né? Chegou na porta, sabe o que ela falou? Para ouvir isso? O cara te batia, te tratava mal, te explorava. Não é? E você está pedindo ainda? É o vício mental, vício de comportamento. Não é? Muitos de nós aqui não foi criado num conceito que para ter valor, para você ter dinheiro, você tem que sofrer ou não? Você lembra disso? Tem que lutar, tem que ralar, né? E aquele que tinha falava que o cara roubou. Então não é por aí. A gente tem que olhar diferente para as coisas. Né? Tem que olhar diferente e seguir. Todos nós nascemos com uma programação. Essa programação, a palavra programação, para entender mais, ela é uma programação mesmo. Você vai nascer nessa família, você vai ter esses pais, essa família, não vai ter, blá, 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 blá. Tem toda uma história. Dentro dessa história, você tem o seu livre arbítrio. E você começa a agir dentro desse espaço que você tem. Então, por exemplo, vocês imaginam assim, tá vendo esse coisa redonda aqui? Vou imaginar que eu estou aqui no meio. Esse espaço é o meu livre-arbítrio. Conforme eu expando minha consciência, o meu livre-arbítrio aumenta. Porque eu trago as novas possibilidades para que eu possa agir. Né? Por que será que você não tem? Por que será que as coisas não vêm? Por que será que sempre está tudo travado? Será que eu me coloco à disposição para receber tudo isso? Será que eu me ponho apto a isso? Não é verdade ou não? Um exemplo. Eu estudo para ser professor. Vou lá, me formo, presto concurso público, ou me mato para entrar num lugar para dar aula. Entrei. Primeiro mês eu vou bem, segundo mês eu já relaxo. Como que é isso aí? Pega esse exemplo para tudo na vida. Né? Eu não me preparei para isso. Eu não estudei para isso. Vou fazer o meu melhor. Mas para fazer o melhor, você tem que estar consciente com você mesmo. Porque aí você começa, não me valorizam. Sabe essas coisas? Né? A vítima de novo. Pô, mas foi dada oportunidade para você. Quantas outras coisas aparecem na vida que a gente está numa situação profissional, tal, de repente muda. De repente aparece uma coisa que você nem imagina, de lá que vai sair a solução. Acontece com todo mundo isso. Mas eu me prendo. Não, mas eu fiquei 25 anos sendo o contador daquela empresa. Aí eu chego para a pessoa, amanhã, vamos fazer tal outra coisa? Não. Eu não posso. Né? Então, o dinamismo, a velocidade mental, o olhar diferente do que está acontecendo. Né? A terapia da gratidão. Tudo começa
a movimentar dentro de vocês. Você sabe o que é o corpo físico? Energia condensada. Se eu morrer agora, daqui 10 minutos você põe a mão em mim, eu estou gelado, não estou? Amanhã já enterra que está cheirando mal. Daqui um mês não tem mais nada. Onde é que está essa energia? Esse fluido vital? Foi embora. E eu? Como que fica? Isso é a vida. Nós não temos que também se preparar para a morte. Né? Para a vida, a gente se prepara todo dia. Quando chega do outro lado, quem lê livro espírita vê muito isso aí. Né? Vê muito. Primeira pergunta, e aí agora? O que você vai fazer? Não, vou ser obsessora do meu marido. Ele que me fez chegar nessa situação. Né? Ninguém chega... Você lembra do Calunga? Aquela entidade que falava com o Gasparetto? Você lembra disso? Era fantástico. O Calunga falava uma coisa interessante. Ninguém no universo tem o direito de tirar teu bem-estar, salvo a sua autorização. Nunca esqueça isso. Né? Ninguém. E se sentir que se abalou, respira, se liga, vou mudar. Isso não me pertence. Né? Vocês já viram aquela... Passou uma vez até no Globo Repórter, pegaram 2 pessoas no hospital em estado de doença grave, um ele faz oração, ele é alegre, tal, e o outro briga com os enfermeiros. Quem sai primeiro? Né? Aquele que se colocou num estado mental diferente. É isso que a gente tem que ser. Né? Então, utilizem o trabalho de passe, de ajuda das entidades. Logo nós vamos lançar aqui as escolas, né? Que a gente fala escola, mas é um processo de a gente trabalhar o nosso eu interior. E tudo isso a gente vai mudando, se aprimorando e sendo um ser cada vez melhor. E esse estudo da consciência existencial é uma coisa que tem que ser diária. Tem que ser diária. Eu toquei essas escolas em outros centros grandes aí. Eu tive uma aluna, uma senhora, tinha uns 60, entre 60 e 65 anos ela tinha. E ela sempre com aquela cara triste, sabe? Assim, né? Era triste, mas uma pessoa muito boa. E eu sempre aquilo me incomodava. Eu dava aula para ela, ela chorava e tal. Aí um dia eu fui falar com ela. O que acontece? Ela contou a vida dela. O marido dela, um cara trabalhador, honesto, cuidou dos filhos, tudo, mas era um cara muito duro. Não deixava ela sair de casa, brigava, andava com um facão na cintura. Uma pessoa foi criada não sei aonde. Ele era bruto, mas uma pessoa boa. E durante 40 e poucos anos casado com ela não podia nem ir no portão da casa. Era uma coisa... Ele foi ficando mais velho, ela foi fazendo as escolas, ela começou a se encontrar. Aí eu comecei a perceber, ela vinha com o cabelo mais arrumado, ela já vinha com uma roupa bem mais arrumada, ela começou a ter uma outra, começou a falar na aula, começou a falar, você é outra pessoa. Aí passou um ano e tal, fui falar com ela deu um depoimento na sala. Ela mora, acho que na Brasilândia. Ela pegou sozinha um ônibus na Brasilândia e foi até o centro da Lapa, no Mercadão da Lapa. Né? E ela estava numa felicidade enorme, que ela pôde sentar na janela, sem cobrança, sem nada, olhando a rua. Olha isso, pessoal. Aí eu falei, por que você conseguiu agora fazer isso? Porque eu tive coragem de chamar ele e falar, eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa, e falou para ele tudo que estava engolido aqui 40 anos.
travado na garganta. Ela virou outra pessoa. Então você vê que a felicidade para aquela pessoa foi pegar um ônibus da Brasilândia e ir até a Lapa e olhar pela janela sem culpa. Sem culpa. E ela depois foi falando, eu criava muita culpa de coisa que ele nem ia fazer. Eu imaginava que ele ia fazer. É o que a gente faz. Né? Pega esse exemplo. A gente cria situações mentais que não existem. Né? Cria. E aquilo se torna uma verdade. Aquilo se torna uma coisa do dia a dia. Quando você vai ver, aquilo não existe. Já olhou para trás em algumas situações e falou, como que eu pude passar por isso? Né? Relacionamento é muito comum. Você fala, como que eu pude estar com essa pessoa? Meu Deus, onde é que eu estava lá com a cabeça? Não é isso? Você não tinha nem cabeça. É a vida. Né? Então, o recado de hoje, trabalhe a gratidão, seja firme com seus conceitos, sinta o seu coração, não se deixe desorientar ou desanimar ou ficar ruim por qualquer coisa. Quem te xinga, quem te ofende, ele está falando primeiro para ele. O silêncio é uma prece. Né? A tranquilidade e o equilíbrio é saúde. Nunca esqueça disso. Né? Eu sei que não é fácil, porque a gente é construído dentro de uma situação dessa. Mas tudo pode mudar. Né, Jairo? Tudo pode mudar. E nunca esqueça, como Jesus dizia, não tem outro caminho se não for o caminho do bem. Né? Mantenha esses princípios bons, legais. Se errou, tentei. Né? Naquele momento é o que eu podia dar. Hoje eu já estou diferente. Não adianta se cobrar o outro. Não, serve para quê? Né? Serve para quê? Vou resolver as coisas passo a passo. Né? E assim vai. É fácil? Não. Mas a gente consegue. Né? Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E a gente não conseguiu entender ainda. Né? A verdade é essa. É isso, pessoal. Gostei de falar com vocês. Para mim é diferente, porque eu chego, já nem sei depois o que acontece. Vamos ver se eu dou mais palestras para vocês aqui. Né? A próxima vamos falar sobre orgulho de uma forma diferente. Porque todo mundo fala, eu não sou orgulhoso. Né? Mas não é esse orgulho primário que nós estamos falando. Nós estamos falando do orgulho do inconsciente, do ultraconsciente, o que está por trás das nossas posturas. E depois, uma outra, a gente vai falar sobre amor. O que é amor? É uma coisa também que a gente começa a analisar, né? E começa a perceber que tem muitas coisas por trás do amor. Tem a posse, tem o que eu quero que o outro faça para mim, tem aquilo que eu quero que eu seja atendido, né? Tem um monte de coisa. Tem minhas carências emocionais que eu jogo em cima do amor, esperando que o outro supra as minhas lacunas, as minhas fraturas emocionais. Então, isso aí é o que mais mexe com as pessoas. Né? Então, vamos estudar isso também, vamos brincar um pouco com isso, tá bom? Obrigado aí por ouvir.